dos pobres acredita que rótulos não definem o futuro de ninguém, e sim educação e carinho. Aqui, crianças e adolescentes aprendem livres de qualquer estereótipo para que possam chegar aonde quiserem. Estamos hoje aqui na Federação, na coletiva, um debate, uma reflexão sobre a atratividade do RS para investimentos. E eu tenho a honra e o prazer de receber o Dr. Anderson Cardoso, que foi um dos aqui entrevistados hoje, aqui durante a coletiva. Dr. Anderson, nós temos aqui, hoje foi levantado na coletiva, um caso concreto, que é o caso do nosso aeroporto. O desenvolvimento, o crescimento do Rio Grande do Sul depende basicamente das vias de acesso, e uma é o aeroporto. A infraestrutura é um grande gargalo do estado do Rio Grande do Sul. Temos noção que o estado do Rio Grande do Sul tem um custo logístico muito maior do que outros estados, e o modal aeroviário é fundamental para um desenvolvimento que tanto precisamos no estado, dado o déficit público. A impossibilidade do poder público investir para modernizar a nossa infraestrutura é algo dado. Então precisamos de parceiros privados. Neste contexto, pegando esse caso concreto, é fundamental que tenhamos um desenrolar o mais breve possível e tenhamos a partir daí algo que nos permita soluções para futuros casos. Porque se precisamos de parceiros privados, nós temos que resolver essas questões previamente. E aí vou dar um exemplo. A pista do aeroporto é um gargalo já apontado, inclusive pela própria federação, há mais de 15 anos. É um gargalo porque limita o tamanho das aeronaves que vão utilizar. Setor industrial, o próprio hub para transporte de passageiros também é algo que necessita a ampliação da pista. Então, todos esses elementos conjugados nos trazem uma reflexão. Neste momento, podemos ter problemas? Podemos. Agora, precisamos manter a obra para que possamos, caso venha se ter uma conclusão no sentido de algum ajuste no contrato, que ele não impacte esse modal aeroviário que é tão essencial para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Vamos continuar a obra e vamos resolvendo esses problemas. Exatamente, não é o que temos hoje. Infelizmente, esse problema acabou impactando na própria obra. Era a única obra que estava em dia no estado do Rio Grande do Sul e que foi impactado por um problema surgido que, independente de haver ou não pertinência, haver ou não uma solução no curto espaço de tempo, o que nós precisamos é que a obra dê segmento. E tudo isso reforça o conceito, a ideia que os investidores internos e até principalmente a nível nacional e principalmente os estrangeiros têm, que no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, não existe clima, não existe ambiente, não existe segurança jurídica, não existe excesso de burocracia. Tudo isso cria uma áurea e uma semântica e uma narrativa contra o investimento. Esse é um ponto muito importante, Sérgio. Eu acho que tem uma... consequência disso que vai nos levar. Exatamente. Eu acho que tem já um movimento, eu acho que o governador Leite tem um plano de modernização do Estado
passando inclusive pelo Descomplica RS, que toca exatamente na burocracia. Tem questões... Exatamente. Ajuda digital, mas isso é muito pouco ainda por causa da insegurança jurídica. Quando a gente chega nesse ponto da segurança jurídica, me parece que nós tenhamos um desafio aí de antecipar problemas. Não é que o Rio Grande do Sul não tenha segurança jurídica. Tem um judiciário forte, há cumprimento dos contratos. O que nós temos é uma cultura conflituosa. Nós gostamos de conflitos. Se nós fizermos qualquer obra no Rio Grande do Sul, vai ter discussão. É o a favor e o contra. Exato. Então, assim, esse ambiente conflituoso é muito bom para alguns aspectos. O gaúcho é crítico por natureza, mas por outros é contraproducente. Então, a função da entidade aqui é harmonizar relações, é trazer todos os atores para uma discussão e ver como conseguimos antecipar esses problemas para que não impactem na atração desses investimentos. Doutor, esse problema hoje específico aqui do aeroporto pode gerar consequências gravíssimas para investimentos futuros do Estado do Rio Grande do Sul, no momento onde o Estado do Rio Grande do Sul, a única saída seriam investimentos privados? Tem gerado já, na medida em que impacta a continuidade da obra, já temos efetivamente um problema. Não sabemos quando a obra vai continuar. E aí, mais uma vez, era a única obra que estava em dia. Uma obra que foi paralisada por conta de um cadastramento. A pergunta que fica é, não temos meios alternativos para contornar com a manutenção da obra? Me parece que sim. Então, o grande ponto aqui é a manutenção de uma obra essencial para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, independente do resultado de quem tem ou não razão nessa discussão. Obrigado, doutor. Que isso, é uma satisfação estar com o senhor. Eu acredito que esse seja justamente um motivador de um debate como o de hoje, né? Ou seja, temos diversos nós. Talvez nós tivéssemos a oportunidade de, num ambiente como a Marta colocou, de necessidade de atração de investimentos, porque a conjuntura do Estado, estamos aí com a capa da Zero Hora hoje demonstrando a queda da qualidade de vida no Rio Grande do Sul. Isso não é por acaso. Esses dados são de 2017, a tendência é que piorem, né? Se nós olharmos uma tendência dos próximos anos, olharmos dados de 2018 relativos à educação e segurança, vemos que o quadro tende a piorar nos próximos anos. O Estado não tem condições de investimento em infraestrutura, precisa do aporte de investidores nesse setor, assim como o nosso ambiente, sob o ponto de vista de tributação, não é mais digamos, o mais atrativo, na medida que mantivemos alíquotas elevadas, comparando a um competidor ao lado, o Estado de Santa Catarina hoje, sob o ponto de vista de tributação, é mais atrativo. Então, esse quadro nos demonstra a necessidade de uma equalização e de um melhor ambiente para a atração de investimentos naquilo que é possível. A Marta falou em segurança jurídica, eu acredito no nosso judiciário é destacado do país, eu acho que cumprimento de contrato é um destaque do Estado do Rio Grande do Sul, mas nos parece, como entidade, que nós temos uma possibilidade de um debate mais amplo para antecipar esses problemas e, na medida em que eles ocorram, da mesma forma que o senhor falou que 2 oportunidades tivemos já tentativas de desapropriação pelo ente público, nós agora fizemos a própria Federação há 15 anos atrás, fez um mapeamento dos gargalos do Estado para o desenvolvimento. Foram identificados 3 gargalos. Primeiro, junta comercial, necessidade de transformação digital, a junta fez e vimos o impacto na economia. Segundo, a necessidade da duplicação da 116, está sendo feito, tivemos aqui o presidente, inclusive, inaugurando determinados trechos. E o terceiro era a extensão da pista do aeroporto. Ou seja, o Rio Grande do Sul tem um problema logístico, nós estamos distante dos grandes centros, temos um custo logístico extremamente oneroso, o Marquê tem dados aí para contribuir conosco nesse sentido, e talvez o que nós precisemos nesse momento é uma mudança de mindset do gaúcho sobre uma possibilidade de resolver esses problemas antes. E na medida em que eles ocorram, que eles vão continuar ocorrendo, não temos dúvida, que nós consigamos ter mecanismos de manutenção do investidor. Porque, por exemplo, esse problema, sem querer pegar casos concretos, mas nós talvez pudéssemos manter a obra da extensão da pista
porque era a única obra no estado do Rio Grande do Sul que estava em dia. Única obra, feita pelo privado. Temos exemplos aí do privado participando de uma questão de saneamento uruguaiana. O Rio Grande do Sul tem uma coleta e tratamento de esgotos abaixo de 50%. O único município que se destaca é o Uruguaiana, iniciativa privada. Então, esse trabalho do privado, termos mecanismos de manutenção do investimento, independente da responsabilização posterior. Ou seja, se vamos fazer o cadastramento, permitir que o investimento continue para não termos atrasos, porque talvez em outra conjuntura nós até pudéssemos conviver. Hoje o Rio Grande do Sul precisa desses investimentos, cada vez mais. Boa tarde, presidente. Obrigado pelo convite para participar desse debate, um debate tão importante sobre um assunto tão relevante para o Rio Grande do Sul, como foi bem colocado já no início, que justifica tantas pessoas com excelente qualidade para o debate que está sendo provocado. Gostaria de saudar o doutor Casarré, doutor Dalazen, Fernando, nosso presidente da Assembleia, nosso representante do Governo do Estado, doutor Bruno, nosso prefeito aí de Porto Alegre, saudar a todos os presentes. E eu, em resposta ao seu questionamento, eu concordo com o ponto que o Marquês trouxe a respeito da... Talvez nós tenhamos o pior momento do Estado do Rio Grande do Sul em termos de finanças públicas, né? O déficit está avançado agora para esse ano de 4,3 bilhões de reais. Então, não tem outro caminho que não a atração de investimentos, que eu diria que o próprio Estado do Rio Grande do Sul não tem condições de fazer isso. E a gente vê de outro modo, que o Dr. Bruno valida, tivemos um evento sobre investimentos no Rio Grande do Sul juntos. As políticas do governo do Estado, elas tentam contemplar, do novo governo do Estado, tentam contemplar uma maior competitividade. Então, pensando em atratividade desses investimentos, nós temos, talvez, os principais itens para a atração de investimentos são mão de obra, que a gente, infelizmente, viu hoje uma manchete na capa da Zero Hora falando da perda da qualidade de vida no Rio Grande do Sul, onde dois indicadores principais eram segurança e educação, ou seja, com dados de 2017 nós perdemos. O que quer dizer isso? Provavelmente vamos perder nos anos seguintes, porque 2018 não mudou esse quadro e 2019 tampouco. Então, a tendência é que tenhamos esse quadro por mais algum tempo. Ao lado disso, vemos o Rio Grande do Sul com medidas adequadas, aí vemos a questão da partilha do ICMS, utilizando indicadores de melhoria do investimento em educação para os municípios para justificar o repasse das verbas do ICMS. Então, uma medida já do governo do Estado focada nesse ponto. Quando falamos em tributação, o Rio Grande do Sul não é mais atrativo, né? Vimos a manutenção da alíquota, pelo menos até 2020, vamos ter alíquotas mais elevadas. Então, apenas para dar um exemplo, Santa Catarina tem uma alíquota base de 17%, é um concorrente mais atrativo, falando em termos de competitividade. Pegamos infraestrutura, o Marquês falou que o nosso secretário aqui do Rio Grande do Sul de infraestrutura fala da impossibilidade do investimento, ou seja, temos que trazer parceiros privados também para esse investimento. O RS Parcerias é um programa do governo do Estado. E, por fim, a gente chega na questão da segurança jurídica, onde o Estado do Rio Grande do Sul é reconhecido como um dos estados mais desenvolvidos em termos de judiciário extremamente competente, mas somos também muito conflituosos, que é o ponto que o Dr. Dalazen trouxe. Esse ponto do conflito, e aí concordo com o senhor sobre a solução, vejo, como disse o Fernando, como música aos nossos ouvidos, esse conjugamento de esforços para antecipar conflitos que possam ocorrer. Mas eu gostaria de levantar para debate 2 pontos. Primeiro, a urgência de fazer isso. A urgência porque estamos com um plano de concessões em vias de ser instalado, o BNDES modelando talvez um pouco desse debate que o senhor falou antes, o governo do Estado faz para isso.
mas trazendo mais atores, envolver talvez entidades empresariais que possam contribuir. Temos alguns casos aí que justamente passam por investimentos privados onde os problemas ocorreram. E dois, e aqui o mais importante de todos, me parece, esse investimento que o senhor não pode tratar sobre o caso concreto, mas nós temos essa liberdade, esse investimento, a obra, uma das obras, que é a obra do aeroporto, era a única obra no estado do Rio Grande do Sul que estava em dia. A única, feita por um privado, que depois de décadas de atuação do poder público não foi feito. E quando há um problema, e o problema aqui talvez a discussão não seja quem tem razão, porque a discussão está no judiciário, mas o ponto para a nossa reflexão é o seguinte: num momento em que precisamos do investimento privado, surge um problema, é o caso de nós paralisarmos a obra? Ou é o caso de buscarmos todos nós, atores, a manutenção dessa obra? É uma obra de mais de 20 anos, foi identificada como uma das prioridades para a melhoria da infraestrutura do Estado. Então, essa nova cultura talvez tenha que passar por esse aspecto, a manutenção da atividade produtiva, que é tão essencial no Rio Grande do Sul. E no caso concreto, mais ainda, porque ela é uma viabilizadora de outras atividades. Então, talvez só uma reflexão, talvez essa cultura permita o engajamento de mais atores, especialmente os atores empresariais, entidades empresariais, e a manutenção dos investimentos durante a discussão. Por quê? Porque essas discussões, quando vão para o judiciário, sabemos bem, nós estamos acostumados a esses embates jurídicos, não são debates fáceis, não são debates e embates curtos, cuja discussão provavelmente se prolongue por muitos anos. Se aguardarmos mais uma década para ter o prolongamento de pista do aeroporto de Porto Alegre, por exemplo, teremos, sem dúvida nenhuma, mais prejuízos na economia do Rio Grande do Sul. Estamos aqui com a presidente Simone Leite, também com o Fernando. Fernando, hoje aqui um momento que pode ter o aeroporto aqui, que também de repente pode até estourar em ti lá em Rio Grande, uma consequência desastrosa, né? Bom, acho que a pauta é muito positiva. Ela transcende a questão somente do aeroporto, para dar uma pauta até que nós passamos por isso na recente dragagem. A dragagem é um contrato de mais de 400 milhões, que está em curso, sendo finalizado, mais de 90% dela realizado, mas foi necessário judicializar, porque o Ministério Público teve uma interpretação diferente das licenças existentes. Então é um enfrentamento que eu acho que será legítimo daqui para frente. O difícil é ver onde é que termina o espaço e a autoridade do para manter o que é a expectativa, que são os contratos preservados no Rio Grande do Sul. Presidente, a Federação protagonista para desatar nó. Exatamente, né? Aqui ao lado do Fernando Estima e de grandes lideranças aí do nosso estado, a ideia é proporcionar esse debate para que a gente traga à luz a essa questão da judicialização. Nós precisamos ter no Rio Grande do Sul um ambiente mais próspero para o empreendedorismo, precisamos manter investimentos, atrair novos investimentos, justamente num momento em que nós temos concessões, né, de estradas estaduais, nós temos as empresas que foram privatizadas precisando de investimentos e o ambiente ele tem que ser promissor. É isso que nós queremos poder debater com essas grandes lideranças. Agora, temos que resolver, senão podemos ter consequências desastrosas. Não, sem dúvida, nós já estamos muito aquém, né, do desenvolvimento no Brasil. O Rio Grande do Sul é um estado muito rico, com um governo falido e que vem ao longo dos anos, né, tentando modificar essa situação. Mas para isso nós precisamos vontade política, determinação e mudar a cultura do gaúcho. Obrigado, presidente. Obrigado, Fernando. Obrigado. Os grandes palestrantes hoje aqui. Doutor Fernando, hoje podemos dizer que a Federação é protagonista de tentar desatar um nó que pode nos gerar consequências desastrosas, não só para a economia, para a inserção social, tributo, e também criar uma áurea que o Rio Grande do Sul não é um estado ideal para investimento. Acho que até tu colocou bons pontos, né?
Muitas vezes a impressão é que o problema se dá no campo econômico e eu diria que o mal é feito no social. É o que se deixa de alcançar com essas indefinições. Acho que realmente a questão da insegurança jurídica é um problema, a gente tem que atacar, tem que tentar resolver. As consequências podem ser desastrosas, né? Acredito que sim, mas acho que tem tempo de rever. Obrigado, Valeu. O que estamos fazendo com o nosso Estado? E como vamos fazer para virar esse jogo? Fernando Marchetti. Bom, obrigado, senhor amigo. Me permitir começar aqui o conversa. Até porque eu vou aproveitar e dar uma provocadinha dos amigos hoje, observando que depois da gente ter tido assim, quase 7% de queda na economia do Brasil, quando a gente olha a dificuldade que está sendo para retomar esse crescimento, quando está sendo crescer um pouquinho, né? Isso que a gente teve uma base muito baixa, em tese a gente teria que dar uma resposta. Né? Obviamente são uma série de fatores que se deu isso, mas quando a gente olha qual é o tipo de solução que se vislumbra para a gente conseguir ter uma retomada mais significativa, para a gente conseguir ter uma resposta da economia um pouco mais receptiva, a gente olha para dois canais. Né? Um deles demanda, um deles, bom, a gente tem mais gente querendo gastar e consumir, né? Para isso tem que ter disponibilidade, e aí a gente vê que esse é um aspecto que a gente vai depender da retomada mais significativa do emprego e dos canais que vão potencializar isso, que né, tem alguma coisa que acontecer para retomar o emprego. Aí vai retomar uma massa salarial, os bancos vão abrir os canais de crédito, depois melhorar o ambiente econômico, a gente melhora ou tem um pouquinho do lado né, demanda, as pessoas vão estar mais dispostas a gastar. E claro, o próprio ambiente, o próprio ambiente, daquela leitura de que as coisas estão melhorando, sabe que tem um dinheiro para isso, você põe lá, tem que gastar alguma coisa, a gente tem esse lado. Mas que tende a esperar alguma coisa acontecer para tomar, principalmente a resultado do emprego, que por sua vez vem carregado econômico. E a gente olha do outro lado, que seria um grande potencializador, do lado do investimento, que por sua vez depende da poupança, do dinheiro disponível, do lado que talvez seja o grande alavancador até de emprego, né, já seja de emprego, de renda. A gente olha para onde é que vai vir esse dinheiro, onde é que virá esse investimento. O Estado está definitivamente quebrado. A gente não está falando no Sul, a gente está falando no Brasil. Brasil. A condição do Estado, Brasil, né, fazer esse investimento, ser o promotor, né, digamos que o governo anterior, lá nos seus 17 anos, gastou o que tinha que gastar e deixou um saldo negativo grande. Então, no longo prazo, a reforma da Previdência e outras medidas vêm para tentar equacionar por longo prazo. Para nós, que a reforma da Previdência não resolve literalmente nada no curto prazo. Simplesmente evita que lá na frente, né, todo mundo tem a dificuldade de receber já o que estava prevendo hoje. E também equacionar um pouquinho a questão fiscal não para nunca. No curto prazo, não tem nenhum efeito de potencializar investimentos. Então, quando a gente olha para a agenda do dinheiro, onde virar dinheiro, o Estado é totalmente sem condições, nacional, o nosso gaúcho, uma situação pior ainda, a gente só olha para um único lado, né? É a iniciativa privada que vai ter que ser o promotor, é a iniciativa privada que terá que ter esses recursos. Acho que essa agenda está bem clara quando a gente olha a nível nacional, a questão essa da liberdade econômica, as discussões sobre reforma tributária e outras reformas, e sobretudo que está na agenda do governo, que hoje de manhã a gente teve a oportunidade aqui, está na agenda do governo do Estado também, a gente, agora pela manhã, na diretoria, o secretário de Infraestrutura e Transportes do Estado falando abertamente, de uma forma da música do nosso ouvido, sobre um severo plano de concessões de privatização do Estado, que é para potencializar a ação privada. Né? Então está claro que a agenda está nesse sentido, é realmente o setor privado que deve ser o promotor desse investimento. Porque não tem outro caminho. Né? De novo, não existe outro caminho. Não existe dinheiro no Estado, não existe dinheiro no federal. E aí a gente se depara com uma situação que
que é talvez assim, um grande questionamento que a gente se faz, que eu acho que qualquer um aqui sabia, eu faria que é você, né? Como representante do presidente público, mas também como se estivesse na condição de um empresário. Quem empreenderia, seja qual for o setor, para ter o retorno em 20, 30 anos, recebendo picadinhos assim, depois tendo que desembolsar milhões na frente, que em geral é o caso, que a gente está falando, são investimentos pesados, é o que pode promover de fato a recuperação de emprego, né? E também atrair, aí sim, um efeito nos outros negócios daqui presente. Eu perguntaria, quem investiria bilhões na frente, hoje, Brasil, não para só do Rio Grande do Sul, mas especificamente vamos falar do Rio Grande do Sul, dadas nosso programa de curto prazo, né? Sobretudo aí no nosso aeroporto. Quem investiria, em que condição alguém investiria hoje no Brasil, nesse cenário de longo prazo, assim, que nada seja feito, para não ter o risco de que, eventualmente, ali na frente, quando ele achar que vai começar a receber picadinho, né? De volta aquilo que ele botou na frente da cabeça, para uma coisa funcionar, vale para o corpo, vale para as pessoas. Quem vai ter coragem de fazer esse investimento para a nossa situação atual,